Nós estamos aqui agora começando o nosso Conversa na Sala, que é o podcast da Sala do Clima do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Como todos nós estamos já sabendo, nós estamos tendo vários episódios de fenômenos climáticos extremos que têm prejudicado a vida da população, das cidades, dos países, do planeta. E nós trouxemos hoje aqui para conversarmos uma pessoa que tem uma função fundamental na cidade de São Paulo. Ele é o gerente do Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, da Prefeitura de São Paulo. E o gerente do CGE da Prefeitura de São Paulo é o nosso estimado amigo Hassan Baracá. Tudo bem, Hassan? Muito bem. Obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra, né, poder trazer informações sobre a questão climática na cidade de São Paulo. Muito bom. Você está há quanto tempo na frente dirigindo o CGE de São Paulo? Olha, o CGE de São Paulo ele foi criado em 1999, mais precisamente em novembro de 1999, e de lá para cá eu estou à frente do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Olha só, então faz tempo já, né? Já passou bons e maus pedaços? Sem dúvida, temos muitas histórias, né? Histórias boas para contar, trabalhos muito bem realizados, atendimento à população de São Paulo. É um trabalho interessante e gratificante. Bom, a gente sabe a importância do CGE na vida do paulistano, da paulistana, pelo que vocês apresentam de trabalho. A função de vocês, na minha opinião, é uma função primordial na cidade para prevenir, avisar, recuperar, enfim. Eu queria perguntar a você, para você explicar aqui para quem está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente, exatamente o que é o CGE, qual a função dele na Prefeitura de São Paulo, na cidade de São Paulo. O CGE da Prefeitura de São Paulo, hoje, ele abarca no seu centro todas as tecnologias disponíveis para poder monitorar a condição climática da cidade de São Paulo. E ele exerce uma função muito importante, emitindo alerta para a municipalidade, para os paulistanos, né, em épocas de chuva, em época de seca, em época de calor extremo, e baliza toda uma ação da Prefeitura de São Paulo quando falamos dos planos preventivos de chuva, baixa umidade, frio na cidade de São Paulo. Então nós somos o braço tecnológico da Defesa Civil e da Prefeitura de São Paulo no que diz respeito às questões climáticas da cidade de São Paulo. Muito bem. É um trabalho grande, né? Cada vez maior. Sempre numa melhoria contínua, né? Porque a tecnologia, a gente sabe muito bem que ela avança. Todo dia nós temos uma tecnologia nova à disposição. E nós, felizmente, conseguimos trazer essa tecnologia, atualizar essa tecnologia, porque a municipalidade, o prefeito de São Paulo dá muito apoio a esse serviço, que é muito importante nesses casos. Quer dizer, você está dizendo para a gente que o trabalho de vocês, do CGE, ele tem uma função para a prefeitura se preparar para os problemas, para as coisas que os extremos climáticos trazem para dentro da prefeitura, mas também vocês servem, prestam um serviço para avisar a população, para alertar a população. Tem essas duas faces da... Sim, sem dúvida. Hoje o CGE da Prefeitura de São Paulo, ele conquistou, né, uma credibilidade muito grande quando a gente fala em termos de previsão do tempo, emissão de alerta sobre chuvas, ou frio intenso, ou baixa umidade. Então a Prefeitura possui planos preventivos para dar uma resposta, para atender a população de São Paulo, e também a gente conta muito com a mídia, né? Ou seja, as TVs, as rádios, que muito nos auxiliam para que a nossa informação, o nosso alerta chegue até a população, que é aquela pessoa que mais precisa da informação naquele momento
que nós temos uma chuva intensa, uma crise na cidade de São Paulo por conta desses eventos climáticos. Muito bom, muito legal. Agora, Hassan, me diga uma coisa. O que você falou aí em recursos tecnológicos, científicos e tecnológicos? Então, faz um resumo para a gente, exatamente que tipo de recursos vocês têm na mão que São Paulo terá, porque a gente sabe que a fama do CGE de São Paulo é nacional, acho que é internacional, inclusive, a respeitabilidade, né? Isso a gente sabe. O que vocês contam exatamente para vocês chegarem às conclusões e dar os alertas que vocês dão? Olha, quando se trata de tecnologias, né, hoje a disponibilidade que nós temos com relação às tecnologias, nós temos um radar meteorológico, né, da SP Águas, do estado de São Paulo, que é operado por uma fundação da USP, que nos fornece informações a cada 5 minutos, fazendo uma varredura na atmosfera. Cada 5 minutos? A cada 5 24 horas por dia? 24 horas por dia, a cada 5 minutos, fazendo uma varredura na atmosfera, num raio de 240 quilômetros, a gente consegue antever essa chuva para a cidade de São Paulo. É uma verdadeira bola de cristal. A gente pode dizer que é uma previsão de curtíssimo prazo, né? A partir do momento que a chuva entra no raio de alcance do radar, a gente consegue estimar o tempo e o potencial dessa chuva na cidade de São Paulo. É um radar. Isso é um dos radares, né? A gente consegue visualizar outros radares, os radares da Unesp, por exemplo, os radares da aeronáutica também estão disponibilizados, um radar que nós também observamos, que é o radar lá do Paraná, né, do CIMEPAR, porque as frentes frias, as áreas de instabilidade, elas começam no sul e vêm subindo aqui para a nossa região, para a região sudeste. Então a gente começa a observar essas informações de lá para cá. E muito importante também que nós utilizamos as informações dos aeroportos, né, porque eles fazem as observações meteorológicas para as aeronaves e a gente acaba se aproveitando disso. Já na cidade de São Paulo, nós temos mais de 150 sensores e medidores de nível de rios e córregos que passam uma informação para nós a cada 10 minutos. 150? 150 só na cidade de São Paulo. Esses sensores e mais de 300 na região metropolitana. Esses sensores 150 são de propriedade da prefeitura ou é uma... Como parte desses sensores é da propriedade da prefeitura e parte desses sensores são compartilhados com o governo do estado. Né? Então nós temos aí essa sinergia, vamos dizer assim, com os governos, né? Prefeitura, estado, e essa troca de informação que é muito importante para que as nossas ações sejam cada vez mais assertivas. Vocês então, você está dizendo para nós que vocês têm aquele radar principal que você falou, não é? Tem outros inúmeros radares que vocês se relacionam e tem esses sensores 150 na capital e mais na grande... Mas que somam-se a mais 150 da região metropolitana, então num total de 300 sensores, porque esses sensores eles vão dar a informação do que chegou no solo. Então, quanto de água chegou no solo? Porque o radar está mostrando a chuva lá em cima. Então, quando a água ela está se precipitando e ela atinge o solo, esses sensores me dão indicativos. E, inclusive, o nível dos rios e córregos, os principais rios e córregos da cidade de São Paulo são monitorados e a gente consegue ver com antecedência, por exemplo, que hora vai transbordar ou quando vai transbordar para acionar a prefeitura, CT, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para que possam fazer os bloqueios necessários para ninguém vir a ter um risco de morte por conta disso, né? Então, você está colocando para nós que esses sensores conseguem prever a altura do nível dos córregos. Na verdade, ele não dá uma previsão, ele dá uma posição em tempo real. Em tempo real. Na altura dos córregos. Então, à medida que continua a chuva, ou a chuva acontece na bacia formadora daquele rio, daquele córrego,
né? Ele vai mostrando que aquela água está subindo e olhando e observando o radar e aquela chuva ainda continua caindo nessa bacia, é o momento de emitir o alerta e fazer os fechamentos, as interdições necessárias para que ninguém venha a sofrer qualquer dano por conta das chuvas. E os dados que vocês captam, que vocês processam, eles são passados para os órgãos da prefeitura, todos os órgãos da prefeitura? Como é que vocês transmitem para as secretarias, por exemplo? Quantas secretarias recebem esse alerta? Você podia informar? Sim. Só para complementar a questão tecnológica, ainda tem as estações meteorológicas automáticas que medem temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ou seja, uma série de informações que vão subsidiar a previsão do tempo do nosso meteorologista que trabalha lá no centro, né? E essas informações elas são encaminhadas para grupos, né, constituídos para cada período climático na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, agora estamos prestes a entrar num período de chuvas intensas. Então, nós temos um plano preventivo onde a Secretaria do Clima, o SECLIMA, ele organiza esse grupo todo e recebe as informações, e o qual ele vai disponibilizar as informações para todas as secretarias, que cada uma já tem um plano para poder atender a população organizada pela SECLIMA. Chama Plano Preventivo de Chuva de Verão, é isso? Agora mudou, né? Não é mais chuva de verão. Não, agora não é mais verão, né? Agora é chuva. É Plano Preventivo Chuvas, porque ela não está restrita só ao período do verão, né? Então a gente percebe que outros... A Secretaria do Clima é que coordena esse trabalho desse grupo todo. A Secretaria do Clima coordena esse trabalho e a Defesa Civil operaciona esse trabalho. Ela faz a operação. Então existe uma parceria muito grande e um comprometimento com a população de São Paulo extremamente forte para que ninguém, né, sofra. Apesar que hoje nós temos a cidade de São Paulo extremamente impermeabilizada, a gente sabe que as chuvas intensas, elas podem causar transtornos. E aí a Secretaria do Clima, a SECLIMA, entra para poder minimizar esses efeitos. Entendido. Agora, além da questão das chuvas, que não é só mais de verão, agora qualquer tempo pode chover muito, sim, né? Sim. Vocês têm outros programas, né, Asson? Exatamente. Nós temos um programa específico para a baixa umidade. Por que a baixa umidade? Porque a baixa umidade, quando nós temos umidade abaixo de 30%, a umidade do ar, para que as pessoas que estejam nos assistindo possam entender melhor o que significa uma baixa umidade, é a quantidade de água numa molécula de ar. Então, se está chovendo, por exemplo, a umidade é 100%. O ar está, né, bastante úmido. Saturado de água. Exatamente. Quando nós temos uma baixa umidade, significa que essa molécula está com abaixo de 30% dessa água. Isso traz doenças, agravamento de doenças respiratórias e, consequentemente, a prefeitura precisa otimizar o seu serviço de saúde para as áreas que estão com baixa umidade. Então, esse trabalho é feito pelo CGE da prefeitura. E também um outro trabalho importante, que é destacar, que é a baixa temperatura, ou seja, atender e acolher aquelas pessoas que estão desprovidas, que estão na rua e não tem aonde se abrigar. Então a gente tem um alerta específico para isso, para que... abaixo de que temperatura que vocês dão o alerta? Abaixo de 13 graus, não necessariamente que ela precise ficar abaixo ou igual a 13 graus. A sensação, às vezes você está com uma temperatura, por exemplo, de 16 graus, mas você está com uma sensação de frio enorme. E o que é isso? É a brisa, é o vento. O vento ele faz com que o seu organismo ele sinta uma temperatura mais baixa. Isso também pode acionar, né, as assistentes sociais para que possam atender a população de rua. Ainda um outro plano que é importante destacar é o Fogo Zero, que em época de baixa umidade, a incidência de incêndios em matas, em parques na cidade de São Paulo é muito grande. Então o que acontece? A gente emite o alerta também para que a Guarda Civil Metropolitana
que cuida dessas áreas, os bombeiros voluntários, os gestores dos parques possam ficar preparados para um eventual incêndio e rapidamente intervir. Muito bem. Mas agora tem um novo plano, eu queria que você falasse, porque agora tem o calor extremo das mudanças climáticas, não é? E vocês também, a prefeitura, esse eu tive uma participação, ele é mais recente, né? Esse eu participei quando foi criado, você foi o cabeça de chave lá para criar. Conta um pouquinho o que é esse plano, o que acontece? Olha, esse plano do o calor extremo, isso starta a prefeitura para que ela possa instalar tendas para aliviar o calor na população, distribuindo água, fruta, né, trazendo uma sensação térmica para as pessoas que circulam na cidade de São Paulo ter uma condição melhor, além desse alerta para que as pessoas possam se preparar-se, né, ou evitar, por exemplo, atividade física num determinado período do dia. Então, isso é muito importante, essa orientação é extremamente importante. É importante lembrar que nós temos aí o fenômeno El Niño, e é um El Niño forte. Ou seja, o que significa um El Niño forte? Significa que nós vamos ter temperaturas altas, calor acima da média esperada na cidade de São Paulo. E qual é a temperatura que detona o programa de altas temperaturas? Quando chega em que temperatura? O programa ele é acionado a partir da temperatura de 32 graus. Ele já tem vários níveis, ele tem um nível de atenção, alerta, né? Então, a partir de 32 graus, esse programa ele é acionado. Rapidamente a prefeitura já tem essa expertise, né, de montar as tendas, e agora também, pegando essa carona da temperatura alta, temos também a temperatura baixa. Então, quando você tem temperaturas abaixo de 13 graus, por exemplo, a prefeitura monta tendas na cidade de São Paulo para também atender aí a população. Quem precisa, né? E qual não sei se você consegue nos informar, na tua passagem ali, na tua estadia, né, no CGE, qual é a temperatura máxima, o calor máximo que você se lembra que você pegou aqui? O que chegou no máximo de temperatura? Olha, a cidade de São Paulo é muito grande, né? É 1.500 e pouquinho mais de 1.500 quilômetros quadrados, né? Então a gente tem assim vários microclimas na cidade de São Paulo. Então, se você observar, por exemplo, a Zona Sul, você tem temperaturas muito amenas e quando é frio, é muito frio. Lá é mais frio do que qualquer outro ponto da cidade. Da mata. Exatamente. A Zona Leste é mais quente por ser mais impermeabilizada, com pouca vegetação. A Zona Oeste ela tem um certo equilíbrio. A Zona Norte, parte da Zona Norte é quente, parte da Zona Norte tem temperaturas amenas. Agora, nós já chegamos a presenciar agora, recentemente, né, no verão passado, nós tivemos aí a temperatura de 37 graus na cidade de São Paulo, com sensação de 42. Ou seja, você com a temperatura lá marcando 37 graus, mas a sua sensação térmica, o seu corpo era de 42 graus. É perto da inviabilização da vida, né? Daqui a pouco coagula as proteínas das células e... A orientação nesse caso, né, que é importante quando a prefeitura divulga, usando os meios de comunicação, é hidratação. Quando você tem, por exemplo, baixa umidade, deixar sempre uma toalha molhada à noite no quarto, em algum lugar, para manter a umidade do quarto, né? Então, essas são pequenas orientações, sempre procurar uma sombra, um abrigo, que você possa se sentir melhor, né? Porque o calor ele desestimula, né? Você querer trabalhar, você querer praticar algum esporte, enfim. E nós não temos praia, né? São Paulo não tem praia. Não tem praia. Agora, você sabe, Hassan, que a gente faz uma campanha forte sempre, né, para o pessoal plantar a árvore e cuidar das árvores, né? Porque uma árvore, às vezes, uma árvore frondosa, primeiro que ela libera, uma árvore grande libera cerca de 400 litros de vapor de água por dia.
Ela ajuda a umidificar. Segundo, que a diferença de temperatura do asfalto para a sombra da árvore, às vezes passa de 2 graus, às vezes até mais de 2 graus. Então, a questão das árvores, a árvore é um ar-condicionado natural que a natureza deu para a gente. Então, é preciso, não é? Você concorda comigo, né? Sem dúvida. A gente precisa investir muito nessa conscientização da população, no sentido de que, além da participação do governo municipal, no sentido de rearborizar a cidade, a própria população pode também tomar essa iniciativa. Não esperar o poder público, por exemplo, fazer alguma coisa. Não, reúna a sua comunidade, trabalhe a sua pracinha, vamos arborizar isso, vamos manter, porque quanto mais verde você tem, você consegue observar que as temperaturas elas são diferenciadas por conta disso. Por isso que eu falo sempre, plantar todo mundo, plantar a árvore certa, no lugar certo, na hora certa, e cuidar da árvore para ela crescer e prestar serviço para nós. Elas não cobram nada para prestar serviço. É verdade. Agora, Hassan, para a gente caminhar para o finalmente, infelizmente a gente tem prazo no podcast, né, porque é uma regra, eu queria, nós aqui da Sala do Clima, nós estamos aqui desde março, né, de 2026, e realizando os nossos trabalhos. Tal. Nós estivemos visitando, foi um dos primeiros lugares que nós fomos visitar, foi lá o CGE, você nos recebeu lá, vimos lá todo o trabalho de vocês. Não é uma equipe muito grande, é uma equipe enxuta, que presta um serviço maravilhoso para São Paulo, né? Muito importante. Eu queria perguntar a você e propor para você ao mesmo tempo, vocês estariam dispostos a fazer parcerias com o TCM de São Paulo, Tribunal de Contas, com a Sala do Clima especificamente, para a gente trocar informações, trocar experiências, juntando o nosso trabalho aqui, que é exatamente o controle externo do orçamento climático, enfim. Vocês estariam com essa disposição da gente fazer essa parceria em benefício de São Paulo, da cidade? Olha, vai ser uma honra poder participar e as portas do CGE estão abertas, né? Todo o trabalho que venha contribuir, né, e o que a gente possa contribuir nesse sentido, na questão climática, pode contar com o CGE. Hoje o CGE é uma equipe bastante enxuta. Hoje nós somos em 10 pessoas para tocar o nosso centro 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Então, assim, nós temos meteorologistas, técnicos em monitoramento, geógrafo, né? Assessoria de imprensa, porque a gente gera muita mídia, então a gente precisa ter alguém para nos orientar na hora de falar com a imprensa, porque a gente nunca sabe quando a imprensa... A imprensa é um braço direito de vocês, né? Sim, sem dúvida, porque há uma troca. A partir do momento que eu passo uma informação para eles precisa, eles nos retribuem, fazendo com que essa nossa informação possa ir para o maior número de pessoas possível, né? Além desses técnicos todos que eu acabei de citar, tem engenheiros, né? Então, hoje, a estrutura do CGE ela é muito enxuta, para tocar esse serviço 24 horas. Então, vai ser sempre muito interessante poder participar de qualquer iniciativa, principalmente um convite seu, doutor. Vamos juntos. A gente quer colaborar sim, quer participar e sinta-se à vontade a trabalhar junto com a gente. Tinha certeza disso. Hassan, eu queria só dizer para quem está nos vendo que vocês veem como o serviço público pode ser eficiente, não é? Às vezes as pessoas falam, o serviço público não funciona. 10 pessoas numa sala, né, no CGE, 10 pessoas com a ajuda da tecnologia, da aparelhagem que o Hassan citou aqui para a gente, controlam a vida dos 12 milhões de pessoas que moram em São Paulo para o bem. Dão alerta, chamam atenção, a prefeitura põe os programas para funcionar, ou seja, é uma eficiência completa. Vocês são adivinhadores do tempo, né? E uma equipe que alerta. Então, Hassan, eu parabenizo você, toda a equipe do CGE, agradeço em nome do Tribunal de Contas do município, da Sala do Clima, dos conselheiros, do nosso presidente, Domingos de Seis, sua presença aqui. Sei que você é muito ocupado.
Muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado pelo que você e sua equipe prestam de serviço à nossa população. A palavra final é sua. Eu me sinto muito honrado pela equipe que eu tenho, pelo trabalho que é reconhecido hoje na cidade de São Paulo. Como você mesmo acabou de falar, doutor, que é reconhecido internacionalmente. Então nós somos referência hoje em dias de chuva, não só para a cidade de São Paulo, mas como o Brasil inteiro, né? Então, eu diria, como uma mensagem final, para todos aqueles que estão nos vendo, que acreditem na previsão do tempo. Vejam a previsão do tempo antes de sair de casa, porque ela vai te balizar, ou vai balizar seu dia. Vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, você conseguirá se programar, porque a previsão hoje está acertando bastante. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos a Sambaracá, do CGE de São Paulo. Um abraço a vocês que estão nos assistindo. Até a próxima oportunidade.